Olá, eu sou o Dr. Dan Weitzberg e eu gostaria de cumprimentá-los. Sejam todos muito bem-vindos a um novo NutriTotal Cast. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que já não é mais da moda, é super moda. Nós vamos falar sobre probióticos. E para isso nós temos conosco uma verdadeira sumidade, a doutora Bárbara Peters. E eu até vou ler o currículo dela, que é nutricionista da empresa IFF, Health Science, que, como sabemos, está por trás de probióticos importantíssimos, o Rowaro. Ela, a doutora Bárbara, tem pós-doutorado na Unifesp e também na Universidade de São Paulo, membro da American Society for Nutrition, e ela, presidente do IUSE Brasil, entre muitas outras credenciais. Doutora Bárbara, que honra ter conosco a sua simpatia. Eu queria começar a nossa conversa, doutora Bárbara, com um assunto que muitos falam, dizem, mas com propriedade mesmo. O que são exatamente os probióticos? Bom, Existe uma definição universalmente aceita que classifica determinadas bactérias ou mesmo fungos em probióticos, ou ainda temos confusão a esse respeito? antes de tudo, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando de um tema que eu sou apaixonada, né? Os probióticos. Em relação ao conceito, é uma pergunta muito importante. Existem diferentes conceitos, mas que são de diferentes organizações. Porém, são muito parecidos. Às vezes é uma palavra, uma vírgula que muda alguma coisa. Mas tem o mesmo significado. O mais aceito é da Organização Mundial de Saúde. É o que as agências reguladoras mais utilizam da Organização Mundial de Saúde. Já no meio científico, a gente utiliza mais do ISAP. Então, a gente, no meio regulatório, as empresas utilizam mais a definição da Organização Mundial de Saúde. Mas dessas duas organizações é muito parecido o conceito. E por que eu falo que saber o conceito é tão importante? Para a gente saber identificar se o que a gente está consumindo, comprando ou prescrevendo é mesmo um probiótico ou não. Então, pela Organização Mundial de Saúde, probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do hospedeiro. Tem 3 pontos chaves nesse conceito. Primeiro, micro-organismos vivos. Então, ele tem que chegar vivo ao intestino e colonizar esse intestino, né? E como sabemos sobre isso? Através dos estudos científicos. Outro ponto, quantidades adequadas. Então, para a gente saber se está consumindo a quantidade adequada de um probiótico para um determinado fim, para uma determinada finalidade, são feitos também estudos científicos. E, por exemplo, a Anvisa, ela vai aceitar a quantidade do probiótico que está presente na literatura científica. Então, por exemplo, eu tenho o Lactobacillus acidophilus NCFM. Então, eu sei que na quantidade de 1 bilhão, ele vai me trazer um benefício intestinal. Se eu tomo uma quantidade menor que 1 bilhão unidades formadoras de colônia, pode ser que eu não tenha esse benefício. Por isso que é muito importante que a Anvisa estabeleça a quantidade mínima, que vai ser aquela que o estudo científico mostrou o benefício. Bom, então essa quantidade adequada também é muito importante, porque às vezes compramos probióticos que não têm a quantidade, né? Não sabemos o que estamos tomando. E pode ser que não funcione.
E outro ponto importante é esse benefício à saúde do hospedeiro. Então, para ser um probiótico, ele tem que prover um benefício à saúde do hospedeiro. Também que vai ser mostrado nos estudos científicos, vai ser comprovado por estudos científicos de boa qualidade. Então, não basta ser qualquer estudo científico, mas isso não são para todas as organizações. A Anvisa, a EFSA, que são as mais restritas, assim, elas pedem estudos científicos de alta qualidade. Então, a metodologia ela tem que ser perfeita, tem que ser adequada para o seu objetivo, né? Já tem algumas outras agências que até aceitam estudos em animais ou estudos in vitro e já aceitam o registro do probiótico. Isso é muito importante porque, como bem mencionou a doutora Bárbara, a Anvisa, assim como a europeia, o correspondente Anvisa na Europa, são muito estritas, né? Mas, então, doutora, o que caracteriza, quais são as propriedades de um probiótico para ele sair de uma categoria de bactéria do bem? Por exemplo, nós sabemos que lactobacillus acidófilos e bifidobacterium longos estão presentes no intestino, certo? Uhum. Mas eles não são probióticos. O que precisa para ele ser registrado tanto no banco de probióticos, que é patenteado, como ser aceito pela Anvisa? Que critérios? Quais são? Bom, são vários critérios muito importantes para garantir principalmente a segurança da população, né? Então, primeira coisa, uma identificação precisa. Então, a gente tem que fazer a identificação taxonômica completa. A gente precisa conhecer gênero, espécie e cepa. Então, por exemplo, Lacticaseibacillus raminosus HN001. Lacticaseibacillus é o gênero, raminosus, a espécie, HN001, a cepa. Por que eu estou falando isso? Porque eu ouço muita gente falar, a cepa lactobacillus, isso não é cepa, isso é o gênero. Quem confere o benefício à saúde sempre vai ser a cepa. Por isso, a gente tem que saber o nome completo do probiótico. Então, sempre, gênero, espécie e cepa. A gente tem que conhecer bonitinho essa identificação taxonômica. Tem que conhecer sua identidade, né? Segurança tem que ser comprovada. Então, muito importante, não pode ter nenhum grau de virulência e também não pode alterar, não pode ter ação na resistência a antibióticos. Isso é muito importante, né? Primeiro que já temos um grande problema aí quando trabalhamos com probióticos, muitas prescrições, né, inadequadas e tudo mais. Então, o probiótico, ele não pode causar uma resistência, né, ao antibiótico. Isso também é super importante e a Anvisa pede esses documentos. Eficácia documentada, tá? Então, precisa dos estudos científicos com a metodologia adequada para o seu objetivo. Isso, estudos em humanos, estudos clínicos em humanos. Não vale ser estudos em animais, nem estudos in vitro. Esses vão servir como... você pode até juntar no processo que você envia para a Anvisa, mas os estudos principais vão ser aqueles em humanos. Que mais? A viabilidade. Tem que comprovar que ele chega vivo ao intestino, senão não é um probiótico. Depois, a empresa que vai vender o suplemento, ela precisa mostrar para a Anvisa a sua estabilidade. Então, o que é isso? Ao final da vida útil do probiótico, o produto deve conter a quantidade mínima que a Anvisa aceitou. Então, por exemplo, os probióticos nos Estados Unidos, eles, faz de conta, tem 10 bilhões de unidades formadoras de colônia. Isso é o início da vida útil. Ao final, a gente já não sabe quanto vai ter. Aqui no Brasil, não.
no final da vida útil deve ter os 10 bilhões. Ou 1 bilhão ou 2 bilhões, vai depender do probiótico. E a rotulagem tem que ser muito clara. Então, tem que ter o nome completo, gênero, espécie e cepa, a dose, o modo de uso, advertências, para qual população se destina, se é somente para gestantes, se é para adultos, idosos. Então, tem que ter todos esses tópicos. É fascinante essa jornada. Eu gostaria de adicionar que tem alguns aspectos que o nosso público vai gostar de saber. Quando nós estamos falando de um probiótico, como foi falado agora, de uma cepa específica, HN001, nós estamos falando que o genoma deste probiótico, ele foi feito e ele foi patenteado e ele está num banco de probióticos. Fora isso, tem algumas características. Eles têm que resistir à passagem no trato digestivo dos ácido clorídrico, dos ácido pancreático, dos ácidos biliares. Ele, como foi bem falado, não pode causar nenhum efeito adverso, tipo patológico. A resistência não pode transferir a resistência a antibiótico a outros antibióticos, né? E basicamente, quanto ao problema da colonização, nós poderíamos até abrir um pouco e discutir, porque eu vejo que essa é uma dúvida do nosso público, porque eles dizem, muitos pacientes perguntam, mas eu vou precisar tomar probióticos para o resto da vida, né? E nós sabemos que todo o esforço da indústria hoje é, através de manipulação genética, fazer com que os probióticos se fixem. Mas nem todos ainda se fixam no cólon. Qual é a sua opinião a respeito? Bom, em relação à colonização, realmente, alguns colonizam, outros não. E por, às vezes, não colonizar é um motivo que a gente tem que tomar por um longo tempo. E aqueles que colonizam, a gente toma por um período mais curto, né, de tempo. Lembrando que a nossa microbiota intestinal, ela não é fixa, né, para sempre. Então, depende do estresse que você tem no dia, depende da dieta que você comeu, dependendo até dos medicamentos que você tomou, principalmente antibióticos, isso já vai alterar sua microbiota. Claro. Então, vai depender de vários fatores. Então, tem alguns que a gente toma a longo prazo e outros a gente toma por um curto prazo. Então, eu sempre falo, por exemplo, você quer tomar para evitar a diarreia do viajante? Que é aquela que a gente toma quando a gente viaja e normalmente tem diarreia. Que nem eu sou uma dessas pessoas que quando viajo, como algo diferente, eu infelizmente apresento diarreia. Então, tem probióticos que ajudam a diminuir o risco de ter essa diarreia. Então, eu só vou tomar, eu começo a tomar 15 dias antes, tomo durante a viagem, terminou a viagem eu paro. Agora, tem outras coisas, por exemplo, quem tem síndrome do intestino irritável, costuma ter muitas dores. Aí, você vai tomar por um longo período, porque, na verdade, ele é um coadjuvante, né? Vai ajudar a diminuir, a aliviar os sintomas que normalmente estão presentes. Muito bem. E já que nós entramos nessa área, nós temos que falar agora sobre mecanismos de ação. Poderia nos contar como é que funciona o probiótico ao chegar no local de ação? Bom, cada dia que passa descobrimos mais coisas sobre o mecanismo de ação dos probióticos. Acredito que a gente vai descobrir ainda mais coisas. Mas de uma forma bem geral, nós ingerimos o probiótico, ele chega vivo, ele vai, durante os processos ali de fermentação, ele vai produzir substâncias, as mais conhecidas são os ácidos graxos de cadeia curta, como butirato, acetato, propionato, que vão fazer com que as células da parede intestinal fiquem mais saudáveis, né? Vão alimentar essas células. Isso de uma maneira bem geral. Com essas células saudáveis, não vai ter normalmente não terá absorção de toxinas, de patógenos, e vai garantir um sistema imune local e sistêmico satisfatório. Essa é uma explicação bem geral.
Mas os probióticos também podem competir com os patógenos. Na verdade, é uma competição por território, né? Se for falar de uma maneira bem simplista. Por comida. Exatamente. Por território, por comida. Também vai fortalecer essa barreira intestinal, né? Pela produção de substâncias antimicrobianas, pelo fortalecimento da função imune. E pela produção de outras substâncias, como os ácidos graxos de cadeia curta. Que mais? E, basicamente, é isso. Mas as suas ações, hoje, a mais importante é essa modulação do sistema imune. É pessoal isso. Eu acho que todas as ações dos probióticos, elas estão principalmente atreladas à modulação do sistema imune, tanto local, em diferentes tecidos, quanto sistêmica. Eu não sei se o senhor concorda. Eu entendo esse ponto de vista, acho que sim. Mas, por exemplo, um dos conceitos que eu gosto de lembrar são das comunidades e de nichos ecológicos. Então, quando nós temos uma comunidade de bactérias comensais ou simbióticas, na verdade, eles estão em guerra constante, diária, com os enteropatogênicos. Quer dizer, isso aqui não é um mar de rosas, isso aí é uma briga diária, uma batalha com armas poderosas de ambos os lados. Então, por exemplo, a doutora mencionou muito bem que ele pode atacar as outras bactérias. Os probióticos têm essa capacidade. São as bacteriocinas produzidas pelos probióticos, que já se sabe muito bem quais são de cada tipo deles, das cepas, e aí elas vão matar os inimigos, certo? Os inimigos também podem se juntar e atacar os de cá. Então, nesse momento é que a quantidade é muito importante que nós estamos dando. Tá certo, é isso mesmo. Então, quanto ao sistema imune não há dúvida, mas eu também gosto hoje, e os estudos estão indo para esse lado, doutora, que é a metagenômica dos probióticos. Sim. E aí nós estamos aprendendo que eles produzem centenas de moléculas, né? E como estamos falando de probióticos, elas interagem favoravelmente. Então, por exemplo, o eixo intestino-cérebro, as moléculas produzidas por esses probióticos podem, ou via vago, ou estimulando as células da própria parede intestinal, produtoras de outras moléculas, que levam essa informação até via sanguínea também para o cérebro, e aí nós podemos ter probióticos com atuação efetivamente em redução de melhora de déficits cognitivos, ansiedade, depressão, Exato. etc. É um caminho novo, nós não estamos aqui dizendo que vai ser 100% correto, mas está sinalizando que é uma possibilidade. Assim como tem vários outros eixos, até eixo intestino, microbiota, osso, por exemplo. Mas vamos em frente. Onde que nós encontramos os probióticos? Será que tem alimentos que têm probióticos ou nós precisamos sempre suplementar? Bom, os probióticos eles podem ser encontrados em alimentos e em suplementos. Porém, há uma grande confusão, um grande mito cercando os alimentos, que são os alimentos fermentados, que as pessoas dizem que contêm probióticos naturais. Bom, um alimento, ele vai conter probiótico quando a indústria adiciona o probiótico àquele alimento. Por que isso? Porque a gente conhece seu gênero, espécie e cepa e sabemos quanto está sendo inserido e ainda tem que fazer um teste, que ao final da vida útil tem que ter aquela quantidade estabelecida pela Anvisa. Alimento fermentado. As bactérias que estão presentes têm como principal função garantir a sua fermentação e não produzir um benefício à saúde. Ao contrário do alimento onde foi adicionado o probiótico. Aquele probiótico, aquela bactéria tem como função promover um benefício à saúde, não uma fermentação. Porém, então,
os iogurtes, leites fermentados, kefir, kombucha, chucrute, todos os alimentos fermentados vão conter bactérias? Sim, contém bactérias fermentadoras. Elas são probióticos? Não. Porém, a gente sabe há muitos e muitos anos que iogurtes, leites fermentados apresentam benefícios à saúde, né? E não são só essas bactérias que podem apresentar uns benefícios à saúde. O cálcio, outras vitaminas e minerais presentes nesses alimentos também conferem benefícios à saúde. Então, é muito importante separar isso, porque eu vejo muitas nutricionistas, médicos, programas de televisão, sites na internet falando isso, alimentos com probióticos naturais. E aí mostra os alimentos fermentados. Alimento fermentado é uma coisa e probióticos são outras coisas. Então, iogurte com probióticos é aquele onde o probiótico foi adicionado. Isso é perfeita essa distinção. E vamos lembrar de novo, probiótico é gênero, espécie e cepa. Agora, tem mais um problema que eu gostaria rapidamente de lembrar. Uma coisa é um iogurte produzido industrialmente e vendido a frio na farmácia, no supermercado. Perdão. Outra coisa é fazer o iogurte em casa, ou kefir em casa. E eu sempre lembro, cuidado, porque as condições em casa não são necessariamente as mesmas da indústria em termos de segurança. E pode haver a fermentação de outras bactérias que se aproveitam desse meio de cultura e podem crescer. E tem casos relatados já de graves complicações gastrointestinais por ingestão de iogurtes ou mesmo kefir contaminados. Então, vale a pena essa advertência. Um outro ponto que a gente encontra, mais no pessoal leigo, a gente vê a diferença mais probiótico, pré-biótico, simbiótico, tudo a mesma coisa. Como é que é, doutora? Sim, realmente tem muita confusão em relação a essas definições, né? Ao mundo dos bióticos. Porque tem mais além desses, né? Mas é muito fácil. Então, probiótico vão ser os micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do hospedeiro. É o micro-organismo, é o bichinho lá vivo. Pré-biótico, de uma maneira bem simplista, vai ser o alimento para as bactérias boas que estão lá no nosso intestino e para os probióticos. Então, como, por exemplo, as fibras, né? Então, vai ajudar lá no processo de fermentação, produzindo os ácidos graxos de cadeia curta e outras substâncias. Então, é o alimento para o bichinho. E simbióticos é quando a gente junta os dois. E o pré-biótico com o probiótico. Então, é o bichinho com o seu alimento. E, às vezes, essa junção pode potencializar o benefício à saúde, a ação do probiótico. Sim, sem dúvida. Então, são associações farmacêuticas entre determinados probióticos, ou um conjunto de probióticos, com determinadas fibras ou não necessariamente fibras dietéticas, muitas vezes são fibras especializadas, que em conjunto dão esse aspecto. Inclusive, nós poderíamos até diferenciar os prebióticos que vão beneficiar a população geral do intestino, mas tem os simbióticos, ou seja, pré e pró, que são feitos especificamente para os pró que a pessoa está ingerindo. Ou seja, dá a bactéria com o próprio alimento dela. Muito bom. Agora vamos falar sobre o dia a dia no consultório. Qual é o perfil, se é que existe, de um paciente que mais se beneficiaria com a suplementação de probióticos? Isso, todo mundo tem que tomar probiótico? Isso é um fato que eu escuto. Não, todo mundo tem que usar probiótico. Quando me dizem que todo mundo tem que tomar toda coisa, já fico... Ou tem situações específicas que eles realmente funcionam mesmo?
Como todo suplemento, os probióticos... Uma coisa muito importante que eu falei de suplementos. É importante que todos saibam que probiótico não é um medicamento, ele não trata nada. Ele é um suplemento, ele ajuda a aliviar sintomas, ou então é um coadjuvante a um medicamento. E como todo suplemento, precisa tomar aquele que tem a necessidade de, né? Então, os que mais se beneficiam são aqueles que apresentam uma disbiose intestinal. E normalmente são aqueles que não se alimentam bem, então tem uma dieta muito rica em gordura, em açúcar, pobríssima em fibras, pessoas com estresse crônico, que fazem uso de antibiótico. Então, para essas pessoas é muito interessante. Então, a gente vê uns resultados muito bons em pessoas com desconforto gastrointestinal, então aquelas pessoas que estão sempre produzindo muitos gases, ou então se sentem muito inchadas, que têm constipação ou diarreia, então costuma regular, né, o trânsito intestinal. Então, para essas pessoas é bem interessante. Lembrando que a constipação, ela não pode ser crônica, né, aquela constipação... agora me esqueci o nome médico, mas é uma constipação mais leve. Uma funcional? Uma funcional, obrigada. Para quadros intestinais mais sérios, mais estabelecidos, como síndrome do intestino irritável, é muito interessante, já tem vários estudos mostrando que ajuda a aliviar os sintomas, principalmente dor. Então, a gente sabe que os probióticos, eles têm uma ação nos receptores de dor. E ali, então, eles ajudam lá a aliviar a dor. É bem, bem interessante. Para diverticulite também, temos casos de sucesso, doenças inflamatórias intestinais, doenças de Crohn. Então, para essas doenças intestinais mais estabelecidas, tem um bom resultado. Para alguns casos imunes, então, um exemplo muito bom é o eczema atópico ou dermatite atópica. Sabemos que funciona muito bem. Normalmente, funciona melhor quando a mãe começa a tomar o probiótico durante a gestação, né? Então, tem aí uma epigenética, né? E a criança continua tomando desde o nascimento até os 2 anos de idade. Mas os estudos mostram que até os 12 anos de idade dessa criança diminui bastante o eczema atópico. Saúde da mulher, por exemplo, então nos casos de vaginose bacteriana, candidíase, diminui muito a recorrência. Então também super interessante. Tem vários casos. Diarreia do viajante também pode funcionar muito bem. Agora, para aquele que se alimenta muito bem, faz atividade física, consegue ter uma vida saudável, e seu intestino funciona muito bem e não apresenta esses quadros, eu acho que não há necessidade da suplementação. Perfeito. Perfeito. Muito bem lembrado. Olha, doutora Bárbara, aprendi muito, creio que nós todos aprendemos muito com essa aula fundamental. Ficou claro, e isso é mais uma vez importante, probiótico ele tem que ser específico em termos de gênero, espécie e cepa. Ele tem que ter indicação precisa, como foi muito bem falado aqui, e com isso nós podemos nos aproximar desta série que vai ser fantástica, como vocês poderão acompanhar no NutriTotal Cast. Obrigado por estarem aqui e continuem a nos prestigiar. Muito obrigado. Obrigado, doutora Bárbara. Muito obrigado pela sua presença. Aprendemos muito. Espero que nossa audiência, tenha aprendido tanto quanto eu. Muito eu que obrigado. Agradeço. Muito obrigada. Então, meus caros ouvintes do NutriTotal Cast, a boa notícia é que a doutora Bárbara vai voltar em um novo episódio conosco, agora falando sobre probióticos na saúde intestinal. Então, escute o nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida e, por favor, compartilhe com seus colegas esses ensinamentos tão preciosos. Até mais ver.